Olha só. E aí aparece, conforme a quantidade de respostas, ela aumenta o tamanho, né? Então, tem trocar conhecimento, saber mais sobre o tema. As palavras que mais apareceram: conhecimento, aprendizado, ancestralidade. Aprender mais sobre, mudar a minha mente, resistência, ampliar repertório, aprendizagem, compartilhar experiências, troca de experiências. Aumentar conhecimento, aprender, conhecimento para semear. Aprender muito, os melhores. Assunto abordado hoje, mais aprendizado, entender melhor o gênero, ampliar conhecimentos e partilha de experiências. Então, é isso, nossas expectativas para hoje. Eu vou começar a apresentação e eu acho que a gente podia fazer de uma forma mais dialogada. Então, quem quiser falar, pode escrever no chat, pode abrir o microfone para falar, eu não me importo de falar no meio. Eu vou fazer perguntas no meio também, então, queria a participação de vocês. Quero fazer desse jeito mais dialogado, tudo bem? Vamos conversando? Vamos começar, então? Vitor, você consegue começar a apresentação? Porque eu aqui não consigo. Só um instante. Tá. E eu também, eu vou abrir aqui minha apresentação, porque tem as anotações. Então, se tiver alguma pergunta no chat, se vocês puderem me ajudar, ou Vitor, Grace, Sueli, Vera, a me falar as perguntas, e também, se alguém quiser falar, pode falar também, pode pedir a palavra e falar. E aí eu vou abrir aqui para minhas apresentações com as minhas anotações, então eu não vou ficar vendo o chat. Mas aí, se vocês puderem me avisar se acontecer alguma coisa, e aí eu ouço, então é só me falar, tá bom? Eu só não estou vendo o chat. Pode passar, Vitor. Então, o mini curso que a Grace já apresentou, o Vitor passou? Vocês estão me escutando? Eu não estou vendo. Estão me escutando? Está no primeiro slide, lugar de fala. Aí comigo, a apresentação de gênero, então eu busquei aqui trazer algumas questões teóricas sobre o conceito de gênero, fazer uma discussão sobre isso. Pode passar. E aí eu trago o conceito de lugar de fala da Djamila Ribeiro. Então eu queria saber de vocês, se vocês já ouviram falar de lugar de fala, o que vocês entendem por lugar de fala, se alguém já leu o livro da Djamila. Aí eu queria escutar vocês um pouco. Pode falar, viu, gente? Vocês me escutam? Estou escutando. Meu nome é Aline, eu não estou conseguindo abrir a câmera, gente, mil desculpas, aí eu estou com um problema no meu computador hoje. Elisa, eu tenho aqui para mim que o lugar de fala é uma expressão que vem ganhando espaço, né? E é uma expressão que coloca as pessoas no lugar apropriado para elas falarem, porque elas sentem a dor, a delícia, o sentimento ali de estar numa situação de gênero, que é no caso das mulheres, de gênero e raça das mulheres pretas, uma situação para o público LGBTQIA+, que é o lugar de fala aí para a galera que se enquadra nesse grupo, e por aí vai, que é o momento e a situação de você sentir e de você estar com propriedade para falar sobre aquele determinado assunto. Legal, Aline.
Eu saí aqui um pouco da minha apresentação, estou vendo no chat aqui, a Mayara falou, entendo que todos temos lugar de fala, porém de perspectivas diferentes, de acordo com a realidade de vivência de cada um. A Fabiana Venceslau falou, fala de acordo com a minha realidade. Então, o entendimento comum hoje é de que o lugar de fala diz respeito a você falar de lugares que você experimenta, né, lugares que você vivencia. E aí eu vou trazer um pouco aqui algumas discussões que a Djamila faz quando ela conceitua o lugar de fala. Pode passar, Vitor. A Clarina colocou, entendo ser uma oportunidade de falar sobre sua vivência diária. Pode passar. A Aline quer falar de novo. Pode falar, Aline. Eu apertei errado, desculpa. Ah, tá. Então, eu trouxe alguns pedaços aqui do livro da Djamila para a gente conversar. Eu achei importante começar com essa discussão, por quê? Porque a discussão hoje é um pouco sobre desconstrução, é um pouco sobre a gente olhar para os lugares que a gente ocupa e entender que a gente é localizado historicamente no território, né, das nossas vivências. Então, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de classe média, eu trabalho numa Secretaria de Direitos Humanos, com igualdade racial, eu sou formada em ciências sociais. Então, quando eu vou falar de gênero, eu faço escolhas, né? Eu vou fazer escolhas aqui para falar de gênero. Então, eu começo aqui falando de lugar de fala para dizer que eu preciso deixar explícito que escolhas eu fiz, né? Por que eu estou falando? Por que eu escolhi contar essa história desse jeito? Então, eu vou ler algumas partes aqui do livro da Djamila para a gente começar a pensar essas questões. Então, ela fala, não há uma epistemologia determinada sobre o termo lugar de fala especificamente. Ela usa a discussão sobre o feminist standpoint, esse lugar feminista, ela usa muito uma socióloga norte-americana que usa Patricia Hill Collins, que também traz uma noção de outsider within, para falar da visão da mulher negra, que é alguém de fora, que está dentro, mas que tem uma visão, uma perspectiva diferente, né, no que ela vive, no que ela vê. Ela traz discussão sobre diversidade, teoria racial crítica e pensamento decolonial. Ela mistura isso tudo. Isso é um lugar muito importante para a gente colocar aqui agora, porque a discussão de gênero, assim como a discussão que ela traz sobre o lugar de fala, não tem algo delimitado academicamente, uma disciplina delimitada, né? Então, são conceitos que transitam entre diversas disciplinas, entre diversas teorias. Isso é comum, tanto nesse conceito de lugar de fala que a Djamila cria, quanto que ela elabora, né? Quanto na conceituação do gênero. Não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não determinados grupos acessem lugares de cidadania. O lugar social ocupado por certos grupos restringe a oportunidade. Então, a gente não está falando só de experiências ou de lugares individuais, a gente está falando de lugares sociais. O lugar de fala tem a ver com o lugar social. Como você se localiza socialmente. É claro que isso vai, de alguma forma, trazer implicações para a sua subjetividade, para as suas experiências, né, e para como você vive nesse mundo que você está localizado, mas diz de lugares sociais. Justamente por ocuparem a mesma localização social, os indivíduos que compõem o grupo compartilham experiências nessas relações de poder. Então, as mulheres negras, por exemplo, por estarem localizadas hierarquicamente em posições inferiores, elas compartilham vivências, né, na sociedade moderna, capitalista atual que a gente vive, elas compartilham experiências, né? Pode passar. Então, quando ela fala de lugares sociais, volta um. Ela está falando também de lugares. Se você ocupa certo lugar social, você não acessa certos espaços, né? Então, ela traz toda uma discussão de uma filósofa indiana que chama Gayatri Spivak,
que vai falar, pode o subalterno falar? O texto dela é, pode o subalterno falar? Quem pode falar? Quem é escutado? Né? Quem merece ser escutado? Ela também conversa muito com uma corrente teórica ligada a Foucault, não sei se vocês já ouviram falar de Michel Foucault, que é pós-estruturalista, e aí fala sobre a questão dos discursos, né, de como os discursos trazem questões de poder, né? Então, quando ela faz essas análises dos discursos, quais discursos estão autorizados? Quais discursos são legítimos, né? Então, isso também a gente vai ver na discussão de gênero também. Então, quais existências não são reconhecidas, né? Quais epistemologias, a Grada Quilomba também fala disso. Ela até tem um capítulo no livro dela que ela também fala isso, quem pode falar, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas ela também fala a mesma coisa. Então, quais epistemologias, quais formas de conhecer o mundo, de entender o mundo, são legítimas, são entendidas como legítimas, né? Estão nos meios de comunicação, nas universidades, na política institucional, isso, no Memórias da Plantação. A Grada tem um capítulo que ela fala, nesse livro aqui, Memórias da Plantação. Ela tem um capítulo que ela diz, quer ver? Quem pode falar? Quem pode falar? É o capítulo 3. Então, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. E como as opressões estruturais impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala e à humanidade, a reconhecimento como humanos. Então, quando ela formula esse conceito de lugar de fala, ela quer refutar a historiografia tradicional também e a hierarquização de saberes, consequente dessa hierarquização social, pode passar. E essa teoria, do ponto de vista feminista e lugar de fala, nos faz refutar essa visão universal de mulher, e de negritude, e de outras identidades, assim como faz que homens brancos que se pensam universais se racializem, e entendam o que significa ser branco como metáfora de poder. Né? Então, qual é essa história que é contada? Né? Que história que a gente aprende na escola? Que história que a gente escuta nos meios de comunicação, ou que a gente lê, ou que a gente estuda na universidade, né? Então, ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único que se pretende universal. Essa conceituação dela tem muitas aproximações com o que eu vou contar hoje para vocês sobre o conceito de gênero, e aí eu achei importante começar assim. Então, podemos passar para frente. Até aí, tudo bem, gente? Tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. O que é gênero? Vocês podem me dizer o que é gênero? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Ninguém? Eu acho que gênero Ai, desculpa. Oi. Você estava com um barulhinho. Se você puder escrever. Se quiser tentar de novo, Yara. Ninguém, gente. Acho que a Yara pode tentar novamente. O que é gênero? É a maneira, né? Tá aqui algumas contribuições no chat. É a maneira como a pessoa se identifica, gênero é feminino ou masculino, uma construção social do que é ser homem ou mulher,
Gêneros são características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. Isso, gente. Então, essa é a concepção difundida da noção de gênero, né? Que gênero é construção social, né? Então, pode passar, Vitor, vamos começar aqui a falar sobre gênero. Então, o que eu começo dizendo, né, aqui? Conceitos e teorias sempre carregam contradições e disputas. Eles têm história. Então, a Jamila não está dizendo do lugar de fala. Né? Eu tenho que dizer aqui para vocês quem eu sou e aí que história que eu vou contar. Cada história que eu conto ou que eu digo implica em escolhas, implica em afinidades teóricas, implica em recortes, né? É uma ideia de que nada é neutro, né? Nada existe no abstrato. Está tudo localizado, né? Tudo está localizado, tudo tem um contexto. Então, o conceito de gênero também. E esses conceitos vem com contradições, né? Nunca é livre de disputas, né? Porque estamos no meio social, né? Então, eles são produzidos por relações sociais, mediados por relações sociais, por isso que a gente sempre fala do contexto, né? É um campo de estudo amplo, interdisciplinar, como eu falei no começo, entre a filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, história, linguística, biologia, psicologia, os estudos, esse conceito de gênero perpassa produções em vários campos teóricos, e o entrelaçamento de vários campos teóricos. Então, por exemplo, a Jamila, ela usa diferentes campos ali para produzir o conceito dela. A Grada também. Tanto que a Grada é uma autora difícil de conceituar. Ela é o quê? Ela é filósofa, ela é socióloga, cientista social, ela é artista também, né? Então, ela fica sempre nesse lugar entre a linguística, né? São lugares que não podem ser colocados em caixinhas, né? Ou definidos como a gente costumava definir, né? Então, trazem também esse estreamento e esse certo tensionamento, né? Então, quando você chega na academia, a Grada, por exemplo, você chega na academia, primeiro porque ela é uma mulher negra, né? Então, como é que você vai estar aqui fazendo doutorado numa universidade na Alemanha? Então, as dificuldades que ela enfrenta, mas também essa dificuldade de você colocar numa caixinha, não, mas então, o seu estudo é em qual área, como que vai fazer, né? Então, esses tensionamentos que gênero traz, né? Assim como a gente pensar também a questão da interseccionalidade, tá bom, mas tá onde? Mas que caixinha que a gente coloca? Então, isso traz tensionamentos ali também dentro dos ambientes acadêmicos, né? Além dos tensionamentos da própria produção da teoria, né? Então, ele surge a partir da década de 70 e 80. Então, quando eu falo isso, eu também estou escolhendo um lugar de nascimento para o gênero, depois eu vou falar mais disso. Então, essa história do conceito, ela começa desse jeito como construção social, né? E aí, depois, a partir da Judith Butler e de outras autoras, ela vai tomando outros rumos, né? E aí você coloca um debate também sobre a heteronormatividade, né? Como se o conceito de gênero fosse insuficiente para pensar, e aí a gente também vai fazer uma discussão sobre isso, né? No contexto atual, ele é alvo de disputa, tanto dentro do meio acadêmico científico, né? Essas questões aí das implicações da produção da Butler, mas também é alvo de muita polêmica na arena política, né? Então, a gente vê há alguns anos também movimentos de negação, conservadores, que passam a enxergar no conceito de gênero um risco social. E aí o conceito de gênero começa a ser perseguido, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar na ideologia de gênero, né? A Judith Butler mesmo, quando veio para o Brasil, não sei se vocês lembram, sofreu ataques, né? Então, o que é isso, né? O que significa isso? A gente vai falar um pouco disso aqui também. Então, vamos seguir. Vamos contar essa história de gênero.
Pode passar, Vitor. Eu escolhi começar que é normalmente onde localiza o início dessa história, principalmente na antropologia, que é na Margaret Mead. A gente pode dizer que as ciências sociais, né, de alguma forma, principalmente se a gente pensar na antropologia clássica, tenta trabalhar um pouco nessas dicotomias natureza e cultura. Então, essa distinção entre sexo e gênero, e de que uma é natureza e outra é cultura, e de como a cultura nos produz enquanto sujeitos, é uma discussão da antropologia, né? Então, aqui, vocês já ouviram falar da Margaret Mead? Ela escreve esse livro, Sexo e Temperamento, em 1935. Ela é uma antropóloga estadunidense. Algumas pessoas sim, outras não. Ela faz parte de uma escola que chama Escola Culturalista norte-americana, que tem outros antropólogos famosos, como a Ruth Benedict e o Franz Boas, e eles estão ali numa empreitada ali contra o determinismo biológico. Então, a ideia de que nós não somos determinados, uma ideia de biologia, né, uma ideia do que somos biologicamente, do que seria a nossa natureza, e uma ideia de que isso determinaria a gente, né? Então, a gente vem ali de um lugar da antropologia racista, né, e de classificação, né, dos homens. O determinismo biológico traz essa ideia, né, das melhores raças, da raça civilizada, essa ideia, por exemplo, de que características externas, como cor da pele, definiriam caráter, comportamento. Então, eles estão nessa briga. E aí, ela vai para Nova Guiné e aí analisa, faz o estudo sobre esses 3 povos, os Arapesh, Mundungumô e Chambuli. E aí, entre os Arapesh, ela encontra uma sociedade em que homens e mulheres eram muito gentis, não eram agressivos, eram muito cooperativos. Ambos, homens e mulheres, cuidavam de suas crianças, né? Aí, quando ela vai analisar os Mundungumô, ela vai falar que ambos, homens e mulheres, eram muito agressivos, né, guerreiros. Ela descreve como um povo violento, implacável e agressivo, e que ambos, homens e mulheres, os seus comportamentos e suas atitudes eram assim. E entre os Chambuli, ela vai dizer que, comparando as atitudes masculinas e femininas, que eram distintas, as mulheres tinham protagonismo. Então, elas eram dotadas de poder dentro das aldeias, as principais fornecedoras de alimentos, eram responsáveis pela pesca, pela produção da riqueza, e os homens se dedicavam à arte, à estética, eles eram emocionalmente mais frágeis. Então, quando ela olha para esses povos, e aí ela traz essas características, ela quer mostrar que, olha só, os comportamentos relacionados a masculino e feminino nessa sociedade são muito diferentes daqueles comportamentos que a gente considera natural. Por isso que eu coloquei aqui papéis estereótipos. O que ela vai dizer? Que esses papéis estereótipos de gênero, ou os comportamentos, as atitudes, tudo que a gente classifica e hierarquiza em relação a gênero, como se masculino fosse agressivo, feminino mais dócil, o masculino é do público, o feminino é do privado, o feminino cuida, vai ter o trabalho do cuidado, né? Ela vai dizer que isso é da cultura. São produtos da cultura humana, não são dados da natureza. Pode passar, Vitor. Eu trouxe aqui essa imagem das guerreiras de Daomé para a gente também falar um pouco dessa questão dos estereótipos de gênero, ou da ideia de que o feminino estaria relacionado a algumas coisas e o masculino a outros, né? Então, essas mulheres soldados e oficiais do exército de Daomé eram respeitadas e poderosas, os homens comuns deviam dar um passo atrás para abrir caminho e olhar para o outro lado, não podiam dirigir seu olhar a elas.
Desde cedo eram acostumadas a um treinamento rigoroso, grandes guerreiras, fortes e velozes, empunhavam espadas e punhais com vigor. Armadas com espingarda, atiravam com boa mira, e estavam normalmente na linha de frente dos ataques aos reinos inimigos, à frente dos homens, que são comportamentos de gênero muito opostos àqueles que a gente tem construídos na nossa sociedade, né? Aí eu trouxe, pode passar, eu trouxe aqui a Sojourner Truth. Vocês já ouviram falar dela? The Sojourner Truth? Ela é uma figura importante que principalmente o pensamento feminista negro retoma. A Clarina falou, Clarina? Não. Então, a Djamila, a Angela Davis, a Carla Cotirene, quando as feministas negras vão contar a história do feminismo, né, e se opor à ideia da história única, da história que invisibiliza as mulheres negras, elas sempre trazem a Sojourner Truth. Ela foi uma abolicionista norte-americana. Em 1851, ela tem um discurso que é muito famoso, que é chamado E Eu Não Sou Uma Mulher, Anti-Woman, que ela... depois eu vou contar para vocês um pouco das ondas do feminismo. Ela seria situada nessa primeira onda que colocava as mulheres um pouco na luta pelos seus direitos civis, pelo direito ao voto, né? Pelo direito à independência do marido, a poder ter propriedades. E aí ela participa de uma dessas convenções de mulheres nesse contexto, e aí fala sobre a experiência dela ser mulher, né? E aí ela estava ali um pouco sendo ironizada, né? Dizem que até tem um relato da Angela Davis no Sexo, Classe e Raça, que ela fala que os homens estavam um pouco ali zombando das mulheres, né? De uma forma geral, vocês aqui querem falar o quê? Vocês são o quê? Entendeu? Que é direito político, imagina, diminuindo elas, né? E aí a Sojourner Truth se levanta e fala. E aí ela diz esse discurso aqui. Alguém quer ler para mim? Quem lê para mim o discurso da Sojourner Truth? Pode ser eu? Pode. Aqueles homens ali disseram que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros. E os homens, algum poderia estar à minha frente. Eu não sou mulher? Eu não poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso? E suportar o açoite também? Eu não sou mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Eu não sou uma mulher? Obrigada, Isabel. É poderoso o discurso dela, né? Ela fez um discurso que calou todo mundo, e ela tinha um poder de oratória muito grande. Então, a partir daí, ela participou de várias convenções, né? E aí, o que ela traz nesse discurso? Que os sentidos de ser mulher não são únicos, e a experiência de ser mulher não é única. E a ideia sobre o que é mulher também muda, né? Então, o mito da fragilidade feminina, por exemplo, ela está dizendo aqui, ninguém acha que eu sou frágil,
né? Eu não sou lida como frágil, e eu não sou uma mulher, né? Então, o discurso dela traz as histórias de resistência e produção de mulheres negras desde antes que esse debate feminista vinha sido feita, né? Então, a gente precisa também contar a Sojourner Truth nessa história, né? Para a gente não contar a história só da Margaret Mead, né? E só da antropologia, eu acho que trazer a Sojourner Truth é importante para a gente não invisibilizar essas mulheres. Pode passar, Vitor. E aí, eu falei que ela estaria localizada nessa primeira onda, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar das ondas do feminismo. São 3 ondas, e aí, de novo, é aquilo do lugar de fala. Que história que a gente conta? Como a gente conta? Quem a gente escolhe colocar, né? Então, a gente, de alguma forma, questiona. O feminismo negro, de um modo geral, questiona essa divisão em 3 ondas, porque, se você for ver algumas feministas negras, elas estavam desde a primeira onda, ou desde a segunda e terceira onda. Mesmo o debate feminista mesmo, é muito difícil você... Na verdade, é uma redução, né? Então, eu vou falar por cima, assim, porque mais para uma questão de inteligibilidade, né? Porque, às vezes, essas ondas são citadas, mas existe, a gente tem que problematizar isso, né? Então, a visão dominante do feminismo divide em 3 ondas, com características específicas. A primeira seria a luta pelos direitos civis, a virada do século XIX para o XX. A segunda, décadas de 60 e 70, né, que o pessoal é político ao mote. E a terceira, críticas a modelos universais, 1980 em diante. Então, por exemplo, a questão da interseccionalidade ou do feminismo negro, a gente encaixaria, teoricamente, na terceira onda. Mas a Sojourner Truth, o tempo histórico dela é da primeira onda, né? Aqui embaixo tem um texto, uma citação aqui da Adriana Psitelli. Ela é uma referência importante também quando a gente pensa em gênero, pensa em interseccionalidade. Ela é da Unicamp. A Unicamp tem o grupo Pagu também, que produz muito sobre gênero. Então, se procurar os cadernos Pagu, tem muita coisa interessante, importante para ler. Quem quiser se aprofundar no tema, pode ir passando. A primeira onda, então, luta pelos direitos civis, né? É isso. Então, a emergência civil do reconhecimento da mulher, direito ao voto, direitos trabalhistas. A gente também tem que contar que a primeira onda é muito ligada também a movimentos por melhores condições de trabalho. Então, ali de movimentos socialistas também, movimentos operários, né? Isso está presente na primeira onda. Na segunda, a gente tem esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente fala de maio de 68, por exemplo, em que há, se pensar Europa, Estados Unidos, um questionamento do tipo de projeto político e sociedade que está sendo considerado na produção de conhecimento. Aí, então, de novo, né? Que história é essa? A história dessas ondas, a gente conta qual história? Uma história eurocentrada, ou centrada nos países do norte, né? Então, você publica O Segundo Sexo na França, que é o livro da Simone de Beauvoir. Todo mundo sabe qual que é a frase mais famosa da Simone de Beauvoir? Alguém sabe? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Então, a Simone de Beauvoir ali, ela publica em 1949, O Segundo Sexo. Ela já está ali dizendo que não somos, a gente não é a biologia, a gente não é a maternidade, a gente não é definida pela biologia, a gente se torna mulher, né? E aí, e isso na segunda onda, né? Então, a gente tem movimentos de contracultura, lutas por direitos civis nos Estados Unidos, e aí a gente também tem, pós-Segunda Guerra, um movimento importante de entrada das mulheres nas universidades em massa, né? Então, a gente não pode também descolar
da materialidade, do que está acontecendo, né? Esse contexto social diz também das condições sociais, históricas, materiais que a gente está vivendo, né? Isso não é descolado da produção teórica, do que acontece, né, no ativismo. Então, é importante colocar também que o pensamento feminista, mesmo, né, a ideia de gênero, ela sempre está nesse interstício da produção acadêmica e da luta política, do ativismo. O feminismo está sempre nesse lugar, né, se retroalimentando, se produzindo. Então, você tem uma entrada em massa das mulheres nas universidades, e aí você começa a ter os estudos de gênero, estudos das relações entre os sexos, começa a estudo de mulheres, isso começa a aparecer. Você cria o conceito de mulher, e aí ele também aparece na academia como objeto de estudo. Então, você vê nessa segunda onda a emergência política da categoria mulher. Então, você vai ver termos como patriarcado, dominação, né? É aí que isso se forma. É claro que são produções teóricas bem diferentes. De novo, colocar em ondas é sempre reduzir, mas vamos seguindo, a gente vai falando e vai complexificando isso. A terceira onda traz essa crítica a modelos universais, né? Então, podemos até pensar em Sojourner Truth, né? Lá em 1895, falando, mas e eu não sou uma mulher? Que mulher é essa que não me inclui? Né? Que modelo é esse de mulher? Então, por isso que a gente coloca o feminismo negro nessa terceira onda, porque aí você questiona a categoria mulher. Quando você fala mulher, você está falando de quem? Em quem você pensa? Quem vem na sua cabeça? Né? A mulher branca, do norte, né? Global. Então, questionar e tensionar a categoria mulher vem como parte de um processo de luta por existência, por visibilidade, né? Então, você diz dessa terceira onda como algo que combate os essencialismos. Não existe a mulher em si, ou a mulher como algo... A própria Simone de Beauvoir, né, ligada ao existencialismo, vai colocar isso. Não existe algo pré-existência, pré-discurso, né? Existe o que é produzido na vida social, né? E aí, quando você fala de uma identidade única, você está invisibilizando. Mas aí, invisibilizando quem, como, e aí como que essas discussões se dão é algo complexo também, né? E não está livre de tensões, de lutas, né? A gente não pode esquecer que estamos em meio a relações de poder. Então, esses conceitos, essa produção de conceitos, e como esses conceitos são recebidos na arena política, como eles estão na academia, isso tudo são os processos sociais, né, que depende da corrente teórica que você se associa, você pode falar da dialética, né, por exemplo, são movimentos dialéticos, pode trazer a ideia aqui da história contrapelo, do Walter Benjamin. Então, essa ideia de você contar uma história única, de você usar essas categorias unificadoras, você tem que escovar a contrapelo, você tem que trazer ali quem que está invisibilizado, quem que não, quem está sendo oprimido, né? Aí eu trouxe, pode passar, Vitor, eu não sei onde que está, pode passar. Aqui é Gayle Rubin. Então, quando a gente fala de gênero, o conceito, o termo gênero, pela primeira vez foi usada por Gayle Rubin. Quer dizer, antes dela teve um médico que usou o termo gênero nos estudos deles, mas a ideia de gênero como algo socialmente construído começa em Gayle Rubin, né? Então, nesse texto dela, O Tráfico de Mulheres, Nota sobre a Economia Política do Sexo, de 1975, Gayle Rubin fala pela primeira vez de gênero, né? O que ela estava se perguntando, então? Que relações são essas por meio das quais uma mulher se torna uma mulher oprimida, né? E aí ela tenta buscar essa origem da opressão às mulheres. E ela propõe esse sistema sexo-gênero como forma de análise. E aí ela vai dialogar com alguns autores importantes, né? Ela dialoga com Levi-Strauss. Vocês já ouviram falar de Levi-Strauss? Com Levi-Strauss, com Marx e com
Lacan. Na verdade, ela leu Althusser, mas também um pouco com a teoria psicanalítica também. O pessoal está falando que sim, já ouviu falar de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um antropólogo francês, né? Veio para cá, para o Brasil, deu aula um tempo na USP, depois volta para a França, e ele é definido como estruturalista, né? Então, ela está conversando com o Lévi-Strauss. Ela vai falar, o Lévi-Strauss vai dizer que ele está interessado nessa dicotomia natureza e cultura, que é uma dicotomia cara para a antropologia. Ele está interessado nessa dicotomia. Então, quando que a gente sai da natureza e passa para a cultura? Essa é a pergunta que o Lévi-Strauss se faz. E aí a Gayle Rubin trazendo isso dele. Quando passa da natureza para a cultura, o que faz a gente humano e não animal ou bicho? Aí ele vai dizer da regra do incesto. E da regra, né? É a regra, a norma que vai fazer a passagem do mundo da natureza, do mundo para a cultura, e a regra do incesto. A regra do incesto obriga a produção de parentesco e das relações de parentesco. E aí, ela vai dizer, vai trazer a ideia da troca de mulheres. A regra do incesto obriga a troca de mulheres. Obriga a troca social. E aí, nessa teoria, as mulheres são objetos, né? Então, o homem precisa trocar com outro homem as mulheres, porque ele não pode casar dentro do núcleo familiar dele, que é definido como familiar, e aí você troca mulheres, e nessa troca de mulheres você estabelece a vida social. Essa é a teoria do Lévi-Strauss, que a Gayle Rubin traz, e vai fazer a crítica e vai dizer desse sistema sexo-gênero, né, que inauguraria essa opressão das mulheres, e essa opressão das mulheres estaria assentada em sistemas sociais, e não na biologia. Então, de alguma forma, nesse início aqui, a Gayle Rubin também está dizendo que não é a natureza, é a cultura, né? E a gente localiza a Gayle Rubin no fim da segunda onda, no começo da terceira, porque também traz essa ideia de opressão, também por uma questão cronológica, né? Mas quando você traz que a opressão ela não vem da natureza, ela pode ser, sei lá, arbitrária, ela é passível de mudança. Então, ela ainda é bem revolucionária, né? Essa primeira construção de gênero, né, que começa na Margaret Mead, mas que a gente vê em outros lugares da produção da antropologia também, mas a Rubin vai falar isso, né? Se parentesco é a organização e confere poder, se a troca de mulheres cria uma rede de relacionamentos que constitui a estrutura de parentesco, aos homens é conferido o poder de constituir o laço social. A troca de mulheres é uma percepção profunda de um sistema no qual as mulheres não possuem plenos direitos sobre si mesma. Esse sistema sexo-gênero consiste em uma série de arranjos por meio dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Pode passar, Vitor. A Gayle Rubin, depois, ela muda essa ideia dela. A gente tem que pensar que elas são autoras que estão vivas, né? A Gayle Rubin, a Joan Scott, a Judith Butler, são autoras que estão vivas, e aí a produção delas, que começa ali na década, a Gayle Rubin em 75, a Judith Butler ali também, elas começam a produzir na década de 80, 90, e aí a produção delas vai mudando, e elas vão mudando a perspectiva delas. A Gayle Rubin muda depois, mas aí eu vou contando essa história para vocês. A Joan Scott tem um texto que chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que é um texto muito importante para a disseminação do conceito de gênero. Então, é um curso que é um texto que vai ser recebido aqui no Brasil e que, de alguma forma, ajuda a espalhar que o conceito fique... Como que eu vou dizer?
ele vai começar a ter alguma relevância, e aí depois eu vou contar uma história de como ele se impõe, de como o conceito de gênero, de alguma forma, vai se impor no debate acadêmico. Mas esse é um texto importante, ela é uma historiadora norte-americana, ela vai dizer que o gênero é uma estratégia pela qual as feministas começam a encontrar uma voz teórica própria, além de aliados científicos e políticos. É nesse espaço que gênero é uma categoria útil de análise, né? Então, ela faz uma trajetória do conceito de gênero, ela traz o conceito de gênero como uma ferramenta importante de questionamento da naturalização das relações sociais e da diferença sexual, né? Então, ele vai trazer esse debate nas ciências humanas, vai ser muito usado esse texto, né? Ela defende o uso de gênero como categoria de análise para compreender os modos de interação social humana, e aí ela vai falar que é o gênero que permite que a gente interrogue a diferença que ela funciona nas relações sociais. Então, no fundo, é isso. Nesse primeiro momento, o gênero se constitui como essa oposição ao que é da natureza, né, ao que é entendido como da natureza, né? A gente pode até dizer uma certa... Esse embate que a Margaret Mead tinha com o determinismo biológico, a gente pode dizer que esse embate, até hoje, a gente faz esse embate. Tanto que é sempre difícil falar de gênero, mesmo nesse primeiro momento que ele aparece como construção social, ainda é algo difícil de falar, né? Ainda é algo que sofre contestação, né? Como assim, isso não é da natureza? Então, a ideia de que a natureza nos produz o que a gente é, né? O determinismo racial, de que a cor da pele determina como eu me comporto, o que eu penso, o que eu sou, né? O meu gênero, a minha genitália, né? O meu cromossomo vai determinar o que eu penso, como eu ajo, o meu comportamento, né? O que eu tenho que fazer na vida ou não, né? Que lugares eu posso ocupar ou não. Isso é determinado pela biologia, né? Esse paradigma da biologia ele vai ser contestado de diversas formas e de formas mais radicais que essa depois, mas ele é algo que a gente ainda luta todos os dias, né? Ainda é um embate forte. A gente pode pensar em Foucault, por exemplo, que vai trazer o paradigma da biologia como paradigma do nosso mundo, né? Ele vai trazer o conceito de biopolítica, né? Vai falar de gestão da vida, da morte. Então, a biologia e os discursos biológicos, né? E nesse lugar a gente pode colocar os discursos médicos, os discursos da psiquiatria. O Foucault vai chamar de saberes-poderes, né? Então, os discursos que produzem essas relações hierárquicas que vêm de relações de poder, né? São relações de poder que estão implicadas nesses discursos e que vão dizer que é o biológico que determina, né? Então, essa primeira noção de gênero já está querendo contestar isso. A gente pode dizer até que a Margaret Mead, lá na década de 30, estava contestando, estava brigando com isso. E é algo que a gente briga até hoje. Até hoje é difícil fazer essa conversa. Mas no conceito de gênero, isso foi se radicalizando. Aí eu vou contando essa história aqui para vocês. Pode passar para frente. Então, o conceito de gênero, nessa distinção sexo-gênero ou natureza-cultura, ganha um alcance internacional e importância dentro dos campos acadêmicos e torna-se um conceito hegemônico. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele se torna hegemônico. Então, quando essas teóricas formulam o conceito de gênero nos Estados Unidos, né, tem não sei se vocês já ouviram falar da Marília Moscovitch. Ela fez o doutorado dela sobre a recepção do conceito de gênero aqui no Brasil. E o título é Gender Wars, Guerras de Gênero. E aí, ela vai dizer como que esse conceito vem para cá. Então, esse conceito, de alguma forma, se dissemina nos campos acadêmicos. A gente não pode
esquecer que o fato de ser teorizado no norte global implica nesse lugar de autorização discursiva, o norte global está numa posição superior, hierárquica, né? Então, esse conceito de gênero, ele se dissemina, né? E aí, só que ele é um conceito que carrega um poder muito disruptivo, muito de revolucionar, de questionar, de problematizar. Só que na década de 90, por exemplo, e aí, década de 70, 80, 90, isso vai tomando corpo, as políticas dos organismos internacionais começam a usar gênero. Então, você tem as reuniões da ONU, no Cairo, Pequim, a gente pode até falar em Durban também. E aí você começa a usar, e aí você vai falar de direitos humanos, você vai incorporar essa produção teórica na elaboração de políticas públicas. Então, a ONU vai começar a falar de gênero, né? Eu até trouxe aqui, vou passar depois, qual que é a definição de gênero, se você entrar no site da ONU. Você tem a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a igualdade de gênero é um dos ODS. Então, o gênero, de alguma forma, se torna um conceito hegemônico e passa a direcionar algumas políticas públicas. Então, por exemplo, você começa a ter ODS 5, você começa a ter linhas de pesquisa financiadas por fundações, organismos internacionais, que exigem que você use gênero, ou que você trabalhe com gênero. E aí, como que essa recepção, como que isso acontece aqui no Brasil? Você tem algumas correntes teóricas que, no começo, são refratárias a usar o conceito de gênero, né? E aí, no Gender Wars, a Marília vai contar todos os conflitos e as disputas ali dentro do campo, mas... E como as teóricas brasileiras foram muito criativas, porque aí, então, eu tenho que usar gênero, e aí você faz caber tudo em gênero, né? E aí você faz caber o que você queria pesquisar no conceito de gênero. Então, o conceito de gênero é usado de diversas formas, ele tem diversos usos, não é uma coisa unívoca. O que a gente pode dizer dele, o que vocês trouxeram no começo, né, o senso comum, o que é usado nas políticas públicas, na definição da ONU, pode passar, Vitor, a definição da ONU. O que é gênero? É a construção social, né? Então, olha lá, a definição da ONU. Gênero refere-se a papéis, comportamentos, atividades e atributos que uma dada sociedade, em um dado momento, considera apropriado para homens e mulheres. Esses atributos, oportunidades e relações são socialmente construídas e são aprendidas por meio de processos de socialização. Eles são específicos a um contexto, a um tempo, bem como são mutáveis. O gênero determina o que é esperado, permitido e valorizado em uma mulher ou em um homem em determinado contexto. Então, a ideia de gênero como algo construído socialmente, né, e papéis de gênero, comportamentos, isso é amplamente aceito e usado, né? Pode passar, Vitor. Aí vem a Judith Butler, né? E aí a Judith Butler gosta de causar problemas, né? O nome do livro é Problemas de Gênero. Eu até queria ler o comecinho do Problemas de Gênero para a gente ter uma ideia um pouco da Judith, da Butler. Os debates feministas contemporâneos sobre os significados do conceito de gênero levam repetidamente a uma certa sensação de problema, como se sua indeterminação pudesse culminar finalmente no fracasso do feminismo. Mas problema talvez não precise ter uma valência, né, um sentido tão negativo. No discurso vigente na minha infância, criar problema era precisamente o que não se devia fazer, pois isso traria problemas para nós. A rebeldia e sua repressão pareciam ser apreendidas nos termos fenômeno, que deu lugar ao meu primeiro discernimento crítico da artimanha sutil do poder. E ela é uma teórica que vai olhar para o poder. Foucault é uma das referências da Butler. A lei dominante ameaçava com problemas.
ameaçava até nos colocar em apuros, para evitar que tivéssemos problemas. Assim, concluí que problemas são inevitáveis, e a nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los e a melhor maneira de tê-los. Então, Judith Butler cria problemas. E ela vai mudar um pouco, trazer alguns questionamentos para o conceito de gênero, né? Não só ela, depois eu vou trazer outras autoras que fazem isso também, né? Mas ela é, de alguma forma, alguém que é reconhecida como a que inaugura isso. Então, ela é alguém que está na terceira onda, ela é alguém que questiona essa noção de identidade. Então, a gente fala, né, eu trouxe o lugar de fala da Djamila, a ideia da terceira onda de você questionar a categoria mulher, ou a essencialização das identidades, né? Então, ela quer se pensar como que os sujeitos se constituem, né? Será que essas identidades também não aprisionam? Que identidades são essas, né? Como elas são constituídas? Então, ela usa muito Foucault, esse lugar do poder saber e dos discursos que constituem, né, lugares. Ela vai problematizar a oposição binária entre sexo e gênero. Essa ideia de que sexo é natureza e gênero é cultura vai ser problematizada pela Butler, né? Para ela, a gente não pode aceitar o sexo como algo dado. O sexo binário, masculino, feminino, não é um dado da natureza. Ele também é um dado da cultura. Ele também diz da cultura, né? Então, ela lê a Simone de Beauvoir, ela cita, ela é uma filósofa, né? Ela se preocupa muito com a questão do sujeito, então ela lê Hegel, e ela vai discutir Hegel, como que a gente se constitui enquanto sujeito, a figura do outro, né, para a nossa constituição como sujeito. E aí ela vai questionar a ideia de sexo como algo dado da natureza. E a própria Gayle Rubin também refaz a sua produção teórica, pensando nisso também. Ela também muda isso, né? Como essa ideia de que o sexo é da natureza e o gênero é da cultura é algo que a Gayle Rubin também, de alguma forma, vai questionar mais para frente. Pode passar para frente. Deixa eu falar mais um pouco da Butler. Ela é percebida como uma continuadora da obra de Foucault, né? Ela tenta a ideia de desconstruir o corpo natural e afirmá-lo tão cultural quanto o gênero. Se em Scott a pergunta era como o gênero funciona nas relações sociais, a Butler desloca essa pergunta para como o gênero funciona na definição ontológica do sujeito. Então, quando a gente fala de epistemologia, a gente fala de como a gente conhece o mundo, formas de conhecer o mundo. A ontologia, estou falando isso de forma bem simplificada, tá? Se tiver algum filósofo aqui que quiser fazer alguma contribuição, eu estou só falando por cima. A ontologia diria respeito ao ser, como o que você é, né? A nossa existência. Essa é a ontologia, né? Então, ela vai fazer esse questionamento, né? Então, como que o gênero determina quem a gente é, né? Porque se você fala que o sexo está lá dado, a gente vai dizer que o feminino e o masculino está lá dado. E a partir disso a gente constrói o gênero, os papéis sociais, e isso a gente pode mudar. Mas o sexo biológico a gente não muda, né? Então, a Judith Butler também inaugura um pouco, junto com outras autoras, as teorias queer, né? E ela vai deslocar um pouco a discussão do conceito de gênero, ela vai trazer a questão da heteronormatividade, né? Eu esqueci de falar para vocês, na Gayle Rubin, no Tráfico de Mulheres, ela fala um pouco da heterossexualidade compulsória, né? A teoria do Levi-Strauss, ela tinha como pressuposto a heterossexualidade, né? Porque se a troca de mulheres é obrigatória, é porque todos ali são heterossexuais, né? Então, ela vai fazer essa crítica
vai apontar isso, né? Nessa construção do sistema de sexo-gênero. Ele tem como pressuposto a heterossexualidade compulsória. A Judith Butler, ela vai questionar, aí ela vai borrar esse lugar entre o sexo, o masculino e o feminino e o gênero, né? E ela abre espaço para a emergência de outros sujeitos de direitos, né? E aí a gente vai falar dessa terceira onda, né, como um lugar também de emergência dos direitos LGBTQIA+, né, das pessoas transexuais, das pessoas intersexuais ou assexuais. A gente vai ver essa explosão de identidades, né? A Butler vai dizer... ela um pouco radicaliza a Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Sim, não se nasce mulher, inclusive na questão anátomo-corporal, né? Não se nasce mulher. É a gente que olha ali para aquele corpo e vai dizer, nasceu mulher, nasceu homem. Ou é mulher ou é homem. E aqui, gente, eu quero dizer que esses questionamentos, eles não questionam a materialidade, não é como se não existisse corpo, né? Ou que se não existisse a materialidade, mas como a gente produz esses sujeitos nessa binaridade. Então, por exemplo, vocês acham que existe só masculino e feminino? Essa oposição binária do sexo. O que vocês acham? Não. Então, esse lugar, não acho que exista só em posição binária. Esse lugar de sexos opostos e excludentes, ou é homem ou é mulher. É uma produção cultural ocidental, né? É como a gente enxerga os nossos corpos. Eu até estou falando, enxerga nossos corpos. Depois eu vou trazer uma socióloga que vai questionar esses lugares também de outra forma, diferente da Judith Butler. E aí a Judith Butler traz essa noção da heteronormatividade. Então, por exemplo, se a gente vive num mundo em que só existe masculino e feminino, eles são opostos e excludentes, as pessoas intersexo são aberrações, né? Ou as pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado para elas quando elas nasceram, elas são aberrações, elas são desvios da norma, né? Então, o sexo binário excludente é uma norma que classifica e exclui. Quem ele está excluindo? Quem está fora? Quem é considerado o desvio, o anormal, né? É isso que a Judith Butler inaugura de alguma forma aqui. Ela vai também desfazer esse par sexo-gênero, né? E ela vai trazer um pouco de como a nossa sociedade... O que é a heteronormatividade? É você esperar uma coerência entre sexo biológico, gênero social e desejo sexual. Então, o sexo que é designado para você no nascimento, se você é masculino, você tem que se identificar como homem e você tem que desejar uma mulher, você tem que ser heterossexual, né? Se você nasce com um gênero designado como feminino, você tem que se identificar como mulher e você vai gostar de homens. Ela chama isso dessa ideia de coerência, né? E aí ela vai questionar isso e vai dizer que a heteronormatividade obriga a isso, coloca essa norma, né? Então, só que aí vão acusar ela vai ser criticada de diversas formas, e eu acho até que falam, por exemplo, então a gente não vai mais usar gênero, como que faz? Eu não acho que a gente
que ela abandona a categoria de gênero. Eu acho que gênero continua sendo um operador importante. Eu acho que ela é essa problematizadora que ela falou, ela de que é problema. A gente pode dizer que as ciências sociais, de uma forma geral, é assim também. A gente problematiza as coisas, né? Por quê? Porque tudo que funciona ali de acordo com a norma está escondendo, não está dizendo das violências e opressões de quem está fora ali desses lugares, né? Então, a gente precisa olhar para esses lugares, né? Quem é invisibilizado? Quem é oprimido? Que vidas, né, são marcadas como desviantes, né? E aí sujeitas à violência, né, à morte. Então, é sobre isso, né? Eu trouxe aqui a Audre Lorde porque eu estou escolhendo como eu conto a minha história, né? Se a gente fala só da Judith Butler, a gente só está falando de uma mulher branca, né? A Audre Lorde, ela nasce em 34, é uma poeta, ensaísta, feminista, interseccional e ativista. Ela costumava se definir como negra, lésbica, mãe, guerreira, poeta. E a gente pode dizer que a Audre Lorde também trouxe esses questionamentos, né? Principalmente dizendo desse lugar da diferença, nessa fala dela, ela fala, nesse trecho dela, ela diz: ser mulheres juntas não era suficiente, éramos diferentes. Ser garotas gays juntas não era suficiente, éramos diferentes. Ser mulheres negras juntas não era suficiente, éramos diferentes. Ser negras sapatonas juntas não era suficiente, éramos diferentes. Levou algum tempo para percebermos que nosso lugar era a própria casa da diferença, e não a segurança de alguma diferença em particular. Então, essa problematização dessas constituições, dessas identidades, né, que invisibilizam, né, que colocam como desviante, como fora da norma, e implicam em relações de opressão, né, de poder. Aí, tudo bem, gente, até aqui? Tudo certo? Elisa, só um recadinho, são 20 e 33. Tá bom. Eu vou dar uma apressada. Mas, falta pouco. Pode passar, Vitor. Pode passar. Aí eu trouxe aqui a Oyeronke Oyewumi. Oyeronke Oyewumi, a invenção das mulheres. E aí, ela é uma socióloga nigeriana de origem iorubá, né? Ela é professora associada de sociologia em Stony Brook, nos Estados Unidos, e ela vai fazer a pesquisa de campo dela na Yorubalândia, né? Que é um território cultural ali entre a Nigéria, Benin e Togo. Tem várias subdivisões. Ela fala do povo Yorubá Oyó. E aí ela vai questionar, ela vai falar da invenção das mulheres. Pode passar, Vitor. Nesse trabalho, ela percebe, aí ela vai lá estudar gênero. Eu vou estudar gênero lá. E aí, quando ela chega no trabalho de campo dela lá, ela percebe que, num contexto pré-colonial, essa diferença não existia. Não existia a categoria mulher. Não existia feminino e masculino como constituinte das subjetividades, como existe no Ocidente, né? Então, ela vai falar que a questão de gênero aparece ali depois da colonização, e ela faz depois uma análise, né, de como esses discursos ocidentais se tornam hegemônicos, né? E aí ela vai falar desse lugar pré-colonização desse povo, Yorubá, Oyó, né? Então, ela vai perceber que não havia esse grupo, mulheres, né, caracterizado por interesses partilhados, desejos, oposições sociais. E ela vai dizer que a lógica cultural das categorias ocidentais é baseada em uma ideologia do determinismo biológico. E ela vai falar também que toda a nossa produção, ela faz todo um deslocamento aí epistemológico, ela usa muito as teorias críticas pós-coloniais e também os estudos africanos, e aí ela faz esse deslocamento epistemológico. Então, ela vai olhar para o Ocidente e dizer que
olhar para os corpos e dizer pela genitália que você é masculino e você é feminino e colocar em lugares hierárquicos é algo específico do Ocidente, né? Então, ela vai falar desse lugar da visão, né, como algo que é o que determina as nossas relações sociais. Então, a gente olha para alguém e a gente classifica aquela pessoa olhando aquela pessoa. Só de olhar, a gente consegue classificar aquela pessoa. Ela é homem, ela é mulher, ela é negra, ela é branca, né? Que classe social que ela é. Então, a gente olha e percebe. Então, ela vai falar desse lugar da visão. E aí, em vários momentos aqui da apresentação, eu fui também observando. Quando eu falava da visão, a gente também usa essa questão, as miradas teóricas, a visão de mundo, né? Isso está impregnado nas nossas formas de ver o mundo, né? Você vê que é até difícil não usar, né? A visão como algo que diz do mundo, que diz para a gente do mundo, né? Ela vai dizer que entre os povos iorubás é a audição, né? Há toda a questão da oralidade, da tradição da oralidade. A gente pode falar também da nossa tradição de escrito, que vale ao que está escrito, né? Então, ela vai dizer que as nossas categorias sociais estão baseadas no determinismo biológico, né? A concepção de que a biologia fornece a base lógica para a organização do mundo social e que as categorias sociais nossas derivam essencialmente desse dimorfismo sexual, dessa diferença sexual, né, excludente entre homens e mulheres, né? Então, essas diferenças e hierarquias nossas, ocidentais, a gente consagra no corpo, né? A gente corporifica essas categorias sociais, né? E aí as nossas diferenças estão aí corporificadas e a gente só de ver já estabelece as nossas hierarquias, né? Aí ela vai dizer que as identidades, esse lugar do local social, de se situar socialmente, era dado por critérios como senioridade, né? E eles são sempre relacionais, é sempre em relação a quem você estabelece ali, com quem você está falando, com quem você está conversando. Não é uma identidade fixa, né? É algo que muda e que é situacional e relacional. Então, ela vai falar do paradoxo do gênero. Então, você fala de gênero, quando você fala de gênero, você produz gênero, né? A gente está aqui falando de gênero, precisamos falar de gênero. Você produz gênero, o gênero está no discurso. O Foucault fala disso, né, na história da sexualidade. Quando você produz ali na era vitoriana, ali na Inglaterra, discursos sobre o sexo, né, moralistas e dizendo de como era o sexo, mas o sexo nunca esteve tão presente no discurso, né? Então você produz. O discurso tem esse caráter de produção, né? Então, ela fala da importância de interromper esse regime de autorização discursiva, de olhar para outras formas, olha a dificuldade, né? De aceitar, né? E compreender outras formas, né? De conhecer o mundo, de se classificar socialmente. Eu acabei não conseguindo trazer aqui na exposição as feministas decoloniais, que também vão fazer essa denúncia um pouco do dispositivo de gênero. A Maria Lugones fala de colonialidade de gênero e como ela produz hierarquias e corporalidades nesses contextos coloniais. Então, a gente está falando do sul global. Pode passar, Vitor. Aqui a Marilyn Strathern. Então, eu trouxe outras autoras que também questionam o sexo biológico como algo dado, né? Então, a Marilyn Strathern vai fazer etnografia também com povos da Nova Guiné, e aí ela vai falar das questões de gênero ali, e gênero, você não enxerga o gênero masculino e feminino como algo que existe lá, da forma como existe entre a gente, como excludente e binário, né? Pode passar. Eu trouxe aqui a Anne Fausto Sterling,
que traz também discussões muito importantes no terreno da biologia, né? Então, ela é uma sexóloga americana, professora na Duke Lewis, emérita de Biologia e Estudos de Gênero na Brown University também. E aí ela vai falar desses dualismos, né? A antropologia, em um certo momento, né, nesse momento pós-estruturalista, vai fazer essa crítica desses dualismos que organizam, né, como se eles organizassem o mundo social. Essa forma dual e binária de ver o mundo é uma forma característica da modernidade ocidental, né? Então, essas etnografias vão trazer outras perspectivas de experiência social, né, do feminismo negro, da Sojourner Truth, que vai falar, e eu não sou uma mulher? Quais são essas experiências dessas mulheres no sul global, né? Então, isso desestabiliza essa concepção binária de gênero, né? E a gente vive hoje um mundo em que isso, de alguma forma, né, nesse lugar entre teoria e ativismo e luta política, né, a gente vive um mundo em que as identidades de gênero estão nos discursos, né? Então, hoje a gente fala em identidade de gênero, as pessoas... a gente pode dizer que a questão da cisgeneridade, da transgeneridade também está colocada no discurso, né? A questão de que existem pessoas não binárias, pessoas agênero, né, que se definem como sem gênero, né? E as pessoas intersexuais, de alguma forma, a gente está vivendo um momento de mudança, né? Porque é isso, ser histórico, se não é essencializado nem biológico, isso muda, né? Isso muda na história. Então, a gente está vivendo um momento em que isso, de alguma forma, avança, em que a gente está vendo muitos retrocessos, né? Então, gênero não deixa de estar nesse lugar dessa disputa, né? Pode passar. Eu trouxe aqui a Anne Fausto-Sterling, ela vai falar em espectro sexo-gênero, né? Então, de você sair desse lugar do dualismo binário excludente. Aí eu trouxe a Sueli Carneiro e a Lélia Gonzalez. Pode passar para a Lélia também. Elas são intelectuais brasileiras, a Sueli Carneiro é filósofa, a Lélia é das ciências sociais, as duas muito atuantes, ativistas, muito atuantes no movimento negro, e aí elas trazem essa questão de pensar raça e gênero junto, né, de pensar essa ideia da interseccionalidade. A gente já reconhece isso lá em Lélia, né, a Sueli Carneiro também fala disso. Pode passar? Então é isso, gente. Eu acho que o conceito ele mobiliza um debate político necessário sobre como essas diferenças sexuais se materializam, como elas são constituídas por relação de poder que vão hierarquizar corpos, práticas, afetos, né? Através do conceito de gênero e de outros marcadores sociais da diferença, como raça, classe, sexualidade, idade, né? Você desnaturaliza essas formas de opressão, você começa a olhar para elas, né? Por isso é importante essa problematização, né? E você percebe como esses discursos produzem sujeitos corporificados e produzem essas relações de opressão e violências, né? Em determinados contextos ocidentais, eu acho, né? Porque a categoria gênero existe, né? Eu acho que usar esse conceito pode ser estratégico no enfrentamento das discriminações, né? Acho que ele deve permanecer como categoria na discussão ético-política sobre quais vidas importam. É isso, gente. Acho que não sobrou muito tempo para a gente discutir. Elisa, obrigada. Eu acho que você fez um panorama gigantesco em muito pouco tempo, né? Então, é claro, né, que não é um assunto que não dá para esgotar, né? Se tivesse mais tempo, certamente você teria muito mais a contribuir.
Quero, gente, já destacar, né, a importância aí para assinar a lista de presença. Então, acho que tem algumas pessoas que não estão acompanhando o chat, então pedir a gentileza de fazer o registro da presença. E nós já temos uma pergunta, Elisa. Então, quem quiser fazer perguntas, pode, se quiser fazer por áudio, já vai levantando a mãozinha, e aqui a gente está vendo nos comentários, pessoas batendo palminha, falando parabéns pela metodologia, excelente aula, aula maravilhosa, muito obrigada por essa oportunidade, então, acho que foi muito proveitosa aí as suas explicações. Então, a pergunta, né, é uma pergunta do Alexandre Vitor, e ele pergunta o seguinte: professora Elisa, qual a importância da indústria cultural nesse contexto? Tá. Então, eu acho que dependendo da perspectiva teórica, você analisa de formas diferentes. Eu não sou uma estudiosa da cultura, se tiver alguém aqui que quiser contribuir e ajudar, pode falar também, quem é das ciências sociais, ou quem quiser contribuir, mas, por exemplo, se você tem uma perspectiva mais de você ver a indústria cultural como dentro da ideologia, da ideia de ideologia, com perspectivas mais marxistas, né? A gente sabe que a escola de Frankfurt, depois a teoria crítica vai falar de indústria cultural, vai falar de cultura, e aí você analisa nesse lugar dialético, né? E de como pode a indústria cultural também implica formas de dominação, né, e de poder. E se você analisa numa perspectiva mais pós-estrutural ou Foucaultiana, você pode falar em discursos que vão... Então, por exemplo, esse discurso sobre gênero. Então, o gênero aparece como categoria ali na Nigéria, e aí, ou então o gênero vem para cá como uma categoria hegemônica para ser utilizada. Ele é um saber-poder, né? Os discursos de gênero também podem ser colocados nesse lugar de impor formas de ver, né? Impor uma forma de ver determinado problema. Então, depende de como você vê, né? Eu acho que a gente pode falar que é sempre um lugar de disputa, né? Mesmo dentro da academia, se a gente pensar, por exemplo, meios de comunicação, é uma disputa por formas de resistência, formas de esses invisíveis, né, ou esses desviantes estarem colocados no discurso, no que se fala, no que a gente fala. Hoje a gente pode dizer que, de alguma forma, essas questões de gênero, de sexualidade, estão postas no debate público, né? Então, a gente de alguma forma, vê isso aparecer. Mas as mudanças reais, né? E aí a gente vê mudanças estruturais, eu não sei, a gente está passando por momentos de tanto retrocesso, né? Que eu não sei dizer. Tenho mais uma pergunta aqui da Deise, de Paula, que ela fala o seguinte: gostaria de ouvir um pouco mais sobre as contribuições de Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro como pensadoras negras brasileiras, se possível. Então, a Lélia, a Lélia e depois a Sueli, né, elas são figuras muito importantes que colocaram a questão de gênero junto com a questão racial, né? Então, a Lélia faz isso na década de 80 e a Kimberly Crenshaw só vai depois, na década de 90, conceituar a interseccionalidade. Então, a Lélia é uma figura muito pioneira em olhar para essas questões. Ela usa muito, um pouco... Ela faz ela faz uma aproximação ali
com a psicanálise também. Então, ela vai um pouco falar de que imagens nós temos das mulheres negras, né, que a Patrícia Hill Collins também depois, mais para frente, vai falar disso, que imagens que estão colocadas para as mulheres negras, né, que imagens que estão colocadas ali que determinam quem elas podem ser, que lugares que elas podem ocupar. Ela também traz uma contribuição muito importante para a questão, ela traz a questão linguística, né, que ela fala do português, aí ela vai falar de toda a importância da cultura africana que está na nossa língua, né, e como isso é invisibilizado, né, como isso é negado, como isso é apagado. Então, a Lélia é alguém que traz, ela faz essa denúncia dessas explicações epistemológicas eurocêntricas, né, de que só o pensamento moderno ocidental seria um conhecimento válido, né? Ela faz também toda uma articulação ali com a questão da América Latina. Então, quando a gente fala do dia 25 de julho, ela participou do primeiro encontro da América Latina, das mulheres negras, afro-latino-americanas caribenhas. Ela cria a ideia de améfrica ou de americanidade, né, de você, até uma precursora do pensamento decolonial, a gente pode dizer, né, de pensar as questões do colonialismo, né. A Sueli Carneiro também é filósofa, né, ela vai um pouco, ela usa Foucault também, mas ela também vai tentando entender como o sujeito negro se constitui em relação ao outro, numa sociedade racista. Ela coloca a violência, ela fala da violação colonial e a violência colonial como fundante, né, da origem da nossa identidade nacional, né, criando o mito da democracia racial. Ela e a Lélia vão falar disso, né? Então elas trazem essa violência colonial como marcante, né, na experiência das mulheres negras, e que isso está dado, né? Eu lembro um pouco da Grada. A Grada fala isso um pouco de que a experiência do racismo cotidiano é essa experiência colonial sendo recolocada todos os dias, cotidianamente. Então, a Sueli Carneiro e a Lélia vão falar disso, e vão também, dentro dos movimentos, né, dentro do movimento negro, colocar a questão de gênero, dentro do movimento feminista, colocar a questão de raça. Então, elas são mulheres muito importantes para a gente pensar essas questões no cenário brasileiro, e que normalmente não são citadas, né? Na época que eu fiz Ciências Sociais, a gente não estuda Lélia, não estuda Sueli Carneiro, né? Então, essas invisibilizações e apagamentos fazem parte desse processo de produção desse discurso único. Maravilha. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Um abraço aí para Lourdes, nossa companheira aí, precursora aí também das organizações sociais em Guarulhos. A Sabrina colocou um comentário: Elisa, parabéns, Elisa, excelente aula, apresentou questões muito relevantes. Obrigada, gente, que bom que eu pude contribuir. Amanhã a nossa aula vai acontecer, nosso acesso, né, pelo mesmo link, né, o Vitor disponibilizou aí também no chat, e amanhã nós teremos a aula por esse mesmo link também. E aí amanhã a gente vai dar uma transitada, né, digamos assim, falando sobre as mulheres negras, então trazendo um pouco de literatura, um pouco também de Sueli, de Lélia, de Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, no sentido da gente poder aí circular essa roda, né, e de reconhecer tantas contribuições, né, que essas mulheres nos deixaram, né, e aquelas que ainda colaboram conosco, como é o caso de Sueli Carneiro, que é uma contemporânea, né. Mais alguma pergunta? Parabéns, Elisa, obrigada. Parabéns, Elisa e organizadores, a formação foi muito boa, obrigada. Sobre o material, tem uma pergunta, se o material vai ser disponibilizado.
Aí, Disponibilizar. então, depois a gente encaminha. Em relação à gravação, né? Essa aula depois a gente vai disponibilizar também no canal do YouTube da Subsecretaria da Igualdade Racial. E linda essa imagem, viu? É Delton, né? Linda a imagem aí de fundo. A Michele também colocou, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa. Pedi a todas, a todos, todos que assinem, né, a lista de presença, a gente vai deixar essa lista aberta por mais um tempinho, né, mas por favor registrem a presença. E aí a gente está nos finalmente, então se tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. Eu quero aproveitar, né, para dizer que a nossa subsecretaria, né, da Igualdade Racial, ela é coordenada, né, pelo secretário Anderson Guimarães, e nós somos um time, né, então nós temos aqui uma equipe técnica, nós temos os trabalhadores aí administrativos, também que nos acompanha aqui, né, o Jaime, diretor, também entrou, tem representantes aí, colegas de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, então agradecer aí também a presença e a participação, né, de todas as pessoas aí também, nossos parceiros e as pessoas que vieram de longe, né, e eu acho que essa ferramenta, né, apesar da gente reconhecer, né, que a gente está um pouquinho cansado de tela, mas também continua sendo uma possibilidade da gente se conectar, né, então algumas pessoas falaram Minas Gerais, falaram Brasília, interior de São Paulo, né, então a própria cidade de São Paulo, Guarulhos, que às vezes a pessoa está voltando para casa, do trabalho, e consegue acompanhar da onde ela estiver, né, então nós estamos aí conectados, né, e esperamos seguir com esta programação. Nós temos 2 canais, que é da subsecretaria, nós temos no YouTube, e do Compir Guarulhos, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que também está no YouTube, a gente tem alguns vídeos de atividades que já foram realizadas lá, e também o Instagram, que aí, Vitor, me ajuda, é Compir _Guarulhos, é isso? Deixa eu só confirmar aqui, gente. Grace, underline. Isso, Compir _Guarulhos, vou colocar aqui no chat. Mas o canal do YouTube tem mais publicações, isso mesmo, Nayara, tem mais publicações dos vídeos, né, então vocês podem também nos acompanhar por lá, né, só para fechar, né, eu acho que a gente falou rapidamente no começo, porque o tempo, ele acaba sendo o nosso inimigo, né, porque corre muito rápido, mas dizer, né, que essa subsecretaria, ela tem aí o papel de assessorar o governo municipal, né, na implementação de políticas de igualdade racial, então ela faz algumas ações de forma direta, mas o objetivo também é fazer essa articulação com outros órgãos de governo para que, de fato, possam ser implementadas essas políticas, né, que combatam o racismo. Então, é o nosso propósito também com o curso, na 14ª semana, é isso, né, de fomentar esse debate, levar também essas informações, essa troca, promover essa troca de experiências e de ideias, né, porque, como já nos ensina Angela Davis, não basta ser racista, nós precisamos todas, todos e todes se posicionar, né, no antirracismo. Então, esse curso é também mais uma possibilidade, né, e uma expectativa, um desejo de que a gente possa viver numa sociedade melhor, mais inclusiva, né, do ponto de vista aí de racial, de gênero, enfim, né, que possa incluir aí todas as pessoas. Bom, dito isso, né, então agradecer a Elisa mais uma vez, agradecer a todas, todos e todes, né, que ficaram conosco até agora, e amanhã tem mais, gente, então, assim, espero todo mundo amanhã, né,
Não sei se vou conseguir corresponder a essa expectativa aí, mas a gente vai trocar algumas ideias e a gente vai construir junto, tá? Então, eu espero todo mundo amanhã no mesmo canal, no mesmo horário também. Bom, axé e até a próxima.